Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. No caso de hoje eu vou contar a história sobre uma adolescente, aquele típico caso de adolescente que começa a namorar, os pais não permitem e aí a única saída que ela encontra é acabar com eles. Mas o caso é mais complicado que isso e antes de começar eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar com alguém e principalmente se inscrever aqui no canal. E é isso, vamos logo começar o caso de hoje. Bom, vamos começar falando sobre a família Caffey. Essa família ela era composta por 5 pessoas. Tinha o Tyler, de 8 anos de idade, era mais novinho. Tinha também o Matthew, de 13 anos de idade. E a Erin também, que era a primogênita ali dos filhos, com 16 anos de idade na época. E os pais eram a Penny, de 37 anos, e o Terry, que ele tinha 40 anos de idade, se eu não me engano. Essa família era uma típica família norte-americana, cristã, conservadora. Eles tinham envolvimento ali na igreja local. O Terry, ele queria ser pregador, então ele era ainda ali meio que inexperiente, mas era o que ele gostava de fazer. Todos ali na família tinham envolvimento ativo na igreja. A Erin, ela era cantora, ela tem inclusive uma voz bonita. E ela cantava os louvores na igreja, inclusive daqueles que ela cantava chorando. Além da Erin, o Matthew tocava gaita. O Tyler, de 8 anos, ele tocava violão. E a mãe deles, ela era a pianista da família. Então todos ali tinham aquele envolvimento no louvor da igreja. E como vocês bem sabem, nos Estados Unidos é comum a prática do homeschooling, que é onde os pais eles instruem seus filhos em casa. Os filhos eles estudam em casa. E isso acontece muito com famílias que querem dar uma educação mais cristã, religiosa, não necessariamente cristã, coisa que não existe nas escolas convencionais de lá. E aí, quando a Erin ela completa 13 anos de idade, a sua família se muda de Alba para Celeste, no Texas. Eles eram do estado do Texas. Eles mudaram de cidade, pois ficaria mais próximo ali de um ministério que eles estavam trabalhando, enfim. E foi a partir daí que a Erin começou a estudar em casa. E por que isso aconteceu? As crianças da família Caffey, elas sempre frequentaram escolas públicas normais, mas teve um certo dia em que o casal, Penny e Terry, viram quando uma menina tentou beijar a Erin no corredor da escola e eles ficaram horrorizados com aquela cena. Eles eram totalmente contra e eles achavam que a bissexualidade podia confundir a cabeça da Erin. E aí, no mesmo mês, eles tiram todos os filhos da escola e começam a prática do homeschooling. E aí, como vocês devem imaginar, isso deixou a Erin mais isolada. Não só a Erin, e então ela começou a ficar muito isolada, não tinha amigos, não saía quase de casa, mas tudo bem. A família também não era nenhum monstro, não, nada disso. Eram as regras da casa e tinham que ser seguidas. E aí, quando a Erin completou 16 anos de idade, isso foi em 2008, ela começou a trabalhar. Os seus pais permitiram que ela trabalhasse e então ela começou como garçonete no restaurante Sonic, que é um desses restaurantes que vende sanduíche, batata frita, enfim, ela era garçonete e esse era o primeiro emprego dela. E segundo um colega de trabalho dela, um ex-colega de trabalho, ela era uma menina muito, assim, deslumbrada. Era como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez, sabe? Eram coisas novas que estavam acontecendo pra ela. Mas foi aí, nesse restaurante, que a vida dela mudou completamente, pois foi aí que ela conheceu o seu, então, futuro namorado, Charlie Wilkson. O Charlie, ele tinha 18 anos de idade, eles se conheceram nesse restaurante, ele ia lá pra pedir comida, mas também ia lá pra visitar ela, eles ficaram juntos na folga e era ali uma paixão que, meu Deus do céu, aquela paixão adolescente, burra mesmo, que a Erin estava sentindo e era mútuo. E eles começaram ali no outono de 2007, então era mais ou menos outubro. E aí, quando vai pra dezembro, a Erin, ela pede para os pais dela para ela começar a estudar de novo numa escola pública e os pais dela deixam. E aí a Erin e o Charlie começam a ficar inseparáveis, um grude mesmo. E isso começou a afetar no desempenho da escola da Erin. A partir desse momento, a família já sabia do relacionamento da Erin com o Charlie, eles não gostavam. O pai, inclusive, fala que desde o começo ele sentiu algo estranho, ele sabia que aquilo não ia dar certo. E foi também a partir desse relacionamento que ela começou a não querer mais ir pra igreja, não querer
cantar mais, ela começou a ir mudando aos poucos. E aí, depois dessa queda de desempenho da Erin, a família começou a ficar realmente preocupada, e foi aí que eles começaram a investigar um pouco mais sobre quem era o Charlie, e eles foram procurar na internet. E então eles encontram um perfil dele no MySpace e eles começam a ver ali os tipos de foto que ele posta, coisas com conotação sexual, álcool, e foi aí que eles viram que realmente não. A Erin não pode ficar com esse cara, e aí a gente vai conversar com ela. E já não tava também um clima legal em casa, sempre tinha alguma discussão da Erin com a família por conta do namorado, porque nunca era suficiente eles juntos, eles sempre queriam ficar muito juntos. O Charlie também frequentava a casa da Erin, comia com eles, mas mesmo assim nunca parecia o suficiente para Erin. Depois dessa descoberta do perfil lá que eu falei, eles resolvem conversar com a Erin. Eles mandam mesmo que ela termine com eles, que eles não querem, eles não aceitam. Eles também tentam convencê-la de que aquilo não seria bom para ela continuar com aquele relacionamento, não seria saudável para ela. E depois dessa conversa, ela inclusive faz que aceita, tudo bem, mas na verdade ela tava furiosa, porque não era a primeira vez que eles mandavam ela terminar o namoro. Ela teve um ex-namorado também que os pais queriam que ela terminasse, mas eu vou contar mais sobre ele depois. Essa conversa que eles tiveram foi em fevereiro de 2008. A Erin, nessa época de fevereiro, ela já expressava o seu desejo de assassinar os pais. Ela comentava ali com colegas de escola que ela queria que seus pais morressem. E foi isso que ela fez. Ela planejou o assassinato dos pais junto com o Charlie. O Charlie, ele chamou mais um amigo e esse amigo chamou a namorada. Então, era 1º de março de 2008. Na verdade, era a madrugada do dia 28 para o dia 1º, ali foi na madrugada, quando o Charlie, a Erin e o casal de amigos que se chamam Charles Wade e Bob Johnson. Eles foram até a casa da Erin e lá eles buscam a Erin. E de lá eles vão até um cemitério que é para eles realmente verem o que eles vão fazer a seguir. Lá eles têm uma conversa, ninguém pensa em desistir, então estavam todos de acordo em executar aquele plano. Como já era tarde da noite, o resto da família Caffey, eles já estavam dormindo ali, estavam deitados, e aí quando o grupo volta para casa da Erin, fica lá no carro, na estrada, no banco de trás fica a Erin e a Bob, enquanto os outros dois entram na casa que a Erin havia deixado destrancada. Eles entram na casa e eles tinham ali armas calibre 22 e uma espada. Eles vão pro andar de cima, eles abrem a porta do casal com tudo, chega a porta, dá uma batida intensa ali na parede. O Terry desperta e não dá tempo pra nada. O Charlie, ele começa a dar 5 tiros ali no Terry. E depois, quando é pra ele atirar na Penny, a arma falha, trava. E é aí que ele começa a usar a espada, que inclusive quase tirou fora. Não posso falar aqui a palavra, mas quase que tirou. Enquanto todos esses barulhos de tiro aconteciam, as crianças no outro quarto, elas ouviram tudo e então elas começaram a se esconder no armário do quarto da Erin. E aí quando o Charlie e o Charles vão em direção às crianças, eles falam que tem que matar elas porque crianças falam. Inclusive, antes de entrar na casa, o Charlie avisa pra Erin, ele fala: olha, eu vou ter que matar os seus irmãos, pois não pode ficar nenhuma testemunha. E aí ela fala: tudo bem, faça o que você quiser, eu não me importo. Voltando, o Matthew, ele reconhece o Charlie e ele fica suplicando ali pela vida dele, falando: por que você vai fazer isso? Você não precisa fazer isso, não faça isso. Mas em vão. E depois os dois vão em direção ao Tyler e tiram a sua vida também com a espada. Nesse meio tempo, enquanto os dois estavam ali com as crianças, o Terry, ele tá vivo e ele sai de casa se rastejando. Ele inclusive fala que depois ele escuta os gritos das crianças, mas ele não teria como salvar a vida dos filhos, essa é a verdade. Então o plano dele é sair daquela casa o mais rápido possível, pois os dois também já estavam tacando fogo em tudo. A casa depois ficou só o pó, não sobrou nada.
E então o Terry ele sai de casa o mais rápido possível, se rastejando todo ferido, todo coberto de sangue, e ele consegue chegar até a casa de um vizinho. Esse vizinho abre a porta e fica: meu Deus. E aí ele liga imediatamente para a polícia e avisa que tem ali um homem que foi desferido vários tiros. A moça até pergunta onde que ele tá ferido, né, para saber a gravidade. E aí o vizinho fala: é mais fácil dizer onde ele não tá ferido. Pra vocês terem ideia, teve até tiro na cabeça e ele sobreviveu. Nessa altura do campeonato, a casa já tava toda pegando fogo. Os meninos saem de lá, vão pro carro. E enquanto eles estão indo embora, a Erin chega a falar: caramba, isso foi incrível. E aí a Bobby e o Charles, eles vão pra casa, enquanto a Erin e o Charlie vão para o trailer dele. E lá eles têm relações sexuais como se nada tivesse acontecido. Como se fosse, tipo, finalmente nos livramos de um problema. A polícia chega na casa onde o Terry tava, eles veem tudo pegando fogo lá. O Terry sabia que quem tinha feito aquilo era o Charlie. Inclusive ele fala que ele tentou o máximo possível chegar nesse vizinho pra falar que quem fez aquilo foi o Charlie. Então ele fala pra polícia, a polícia procura pelo Charlie, vai até o trailer e chegando lá, um funcionário do xerife chamado Kurt Fisher, ele começa a investigar, a procurar pelo Charlie. E ele entra nesse trailer, esse trailer é uma zona, uma bagunça, cheio de bagulho, de negócio, não tinha espaço pra nada. Era um, meu Deus, não sei como eles conseguiam andar ali. E aí ele procurando ali, vendo tudo, eles veem a camisinha, eles encontram o Charlie. E aí o Kurt, ele vê uma peruca loura, mas aí essa peruca começa a se mexer. E quando ele vai ver essa peruca, na verdade, é a Erin, que tava escondidinha ali. E ela tava dormindo, parece. Ele acorda ela e aí começa o teatro. Ela é levada de lá e ela alega que ela foi drogada e sequestrada. Segundo ela tava em casa, ela viu quando as chamas começaram. Inclusive, ela fala que tava tudo cheio de fumaça lá. E aí o funcionário lá falou: bom, já que ela fala que tava tudo lá cheio de fumaça, vamos recolher aqui o material, recolher a roupa dela, pra ver se tem algum vestígio mesmo desse material, pra ver se ela tá mesmo falando a verdade. E é aí que eles descobrem que é mentira, né? E durante todo o interrogatório dos outros três, todos falam a mesma história, falam que tudo era uma ideia da Erin, que ela queria se livrar dos pais, pois eles não aceitavam ali o relacionamento dela com o Charlie. O Charlie também chegou a falar que se dependesse dele, por ele, eles só fugiriam e sumiriam, que pra ele estava de bom tamanho, mas que não, a Erin insistiu, ela tinha que acabar com a vida dos pais. 2 dias depois do ocorrido, o Kurt ele vai até o hospital para falar com o Terry. O Terry ele começou a perguntar como é que tá minha filha, qual o tamanho do envolvimento dela nisso, porque ele não tinha acesso a noticiário nenhum, então ele estava totalmente no escuro, ele não sabia de nada. E aí o Kurt ele fala só uma frase: o envolvimento dela foi grande. E aí o Terry ele desaba em lágrimas, ele chorou copiosamente mesmo. Essa parte foi muito triste, eu vou deixar aqui o link do documentário que eu tirei. É capaz de vocês chorarem juntos também, foi mesmo um choro de decepção, tristeza. E a polícia foi investigou muito, até que eles chegaram até um ex-namorado da Erin, aquele que eu falei antes. Esse ex-namorado, ele testemunhou também, e esse testemunho foi muito importante para a polícia. A polícia fez ali algumas perguntas sobre por que eles terminaram, e aí ele falou: nós terminamos porque os pais dela não queriam que a gente continuasse junto. Então o relacionamento acabou. E aí depois ele diz que a Erin estava contratando alguém para acabar com a vida dos pais dela. E o investigador pergunta: mas por quê? E ele fala: é porque toda vez que ela namora com alguém que ela gosta de verdade, os pais impedem ela de namorar. Então por isso ela queria acabar com os pais simplesmente. E como eu disse, esse testemunho foi crucial, pois esse menino ele não tinha nada a ver com a história, mas a polícia chegou até ele, né? Começou a investigar a vida da Erin. E aí ele contou essa história que foi muito importante.
Inclusive depois a Erin, ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade narcisista, onde uma das características é a falta de empatia, o que é muito nítido. Se vocês forem assistir o link que eu vou deixar aqui do YouTube, de onde eu tirei, né, a história, vocês vão ver que é muito estranho assistir quando ela fala, pois ela parece mesmo que não tem sentimento nenhum. Uma ou duas vezes no máximo que ela tenta ali se emocionar, mas também, assim, não vejo muitas lágrimas. E ela também, ela não é incisiva, ela mais foge das perguntas do que responde de fato sim, não. Ela tenta ali dar uma justificativa, ela inclusive fala que ela teve mais escolhas, como se acabar com a vida da família fosse mais escolhas. Poxa, escolhi matar ali minha família, sabe? Então é bem difícil assistir ela falar, dá um nojinho mesmo. E agora indo pro julgamento, que foi início de 2009, os 4 foram julgados. O Terry, o pai da Erin, ele não saiu em nenhum momento do lado da filha. Ele inclusive perdoou todo mundo ali. Foi um processo doloroso, principalmente por se tratar da filha dele. Ele até hoje a visita, ele tenta ter um relacionamento com ela e ele a perdoou de verdade. Inclusive, ele acha que tudo não passou de uma ideia do Charlie. Para ele, a Erin, ela era uma adolescente de 16 anos, ingênua, inocente, enquanto o Charlie era um psicopata ali, controlador da relação. Voltando pro julgamento, o Charlie e o Charles, eles pegaram prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A Erin, ela pegou 2 sentenças de prisão perpétua, mas ela tem a possibilidade da liberdade condicional após 42 anos. Nisso, ela teria seus 59 anos de idade. Enquanto a Bob, ela pegou 40 anos de prisão, que foi o mínimo ali, podendo ter a liberdade condicional em 20 anos. E aí hoje essas 4 pessoas não se falam mais, ninguém fala com ninguém. O Terry, como eu disse, sempre visita a filha. Ela inclusive mencionou que eles fazem planos para quando ela puder sair da cadeia. Hoje o Terry, ele é casado, ele é pai de 4 crianças, 3 adotivos e um biológico, que era um bebê na época da entrevista. Esse foi o segundo casamento dele depois da morte da Penny. O primeiro casamento terminou em divórcio, pois, segundo ele tentou seguir em frente cedo demais. E eles eram pessoas muito diferentes, então eles acabaram se divorciando. Mas depois de alguns anos ele conheceu a atual esposa dele, onde eles tiveram esse filhinho e adotaram mais 3. Inclusive, o nome desse filho é em homenagem aos 2 filhos dele, que se chamavam Matthew Ryan e Tyler Poe. Então o nome da criança ficou Ryan Poe, em homenagem aos filhos. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu quero saber o que vocês acharam, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deem também sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui. Esse foi mais um Terças Criminais e eu te vejo na semana que vem.